Primeiro, a gravação foi iniciada, né? Bom, primeiro coloque em aprovação a nossa pauta, que todos receberam na convocação. Alguém tem alguma questão extra a colocar, ou alguma questão para trazer? Não? Podemos colocar em aprovação, então. Vou pedir naquele mesmo esquema, né, que vocês respondam o tema e em seguida digam aprovado ou não aqui no chat, para facilitar o acompanhamento da Elo. Então, a Roberta já até iniciou, né, pauta. Ei, Lucas, boa noite. Você Faltando só o precisa. Lucas. Uhum. Lucas está com dificuldade no chat. Deixa eu perguntar. Eu achei que eu tinha colocado, gente. Só Vai não ver que você foi. esqueceu de dar um enter. Tá aqui. Pronto. Obrigada. Mandei novamente. Luísa, você. É Luísa, né? Quem entrou aqui? Sou eu, sim. Você vai participar da reunião? Eu vou tentar participar, mas Tá. qualquer coisa eu aviso, gente. Tá bom, Tá então. ótimo, Lu, obrigada. E Bom, aí, como eu tô com uma certa dificuldade, Renata, continua com você fazer o relato da CEP, tá? Obrigada. então tá bom. Bom que você acompanha aqui, vai ouvindo todas as questões. Bom, então agora eu coloco em aprovação a ata da nossa última plenária, que foi a 155ª sessão. Foram todos, né? Então, podemos entrar agora em comunicações. Eu pedi, Elô, para trazer aqui a questão da caixa de assistência aos profissionais de arquitetura. Bom, o Greg, inclusive, participou do último fórum, num dos dias, para mim, e foi debatido bastante, né, entre os presidentes essa questão. O CalBR aprovou uma minuta de projeto de lei para a criação dessa caixa de assistência. Se o Greg puder me ajudar um pouquinho a falar a respeito, né, do que foi tratado no fórum, de como que está isso, que eu acredito que é uma temática de interesse de todos os profissionais, de todos dos conselheiros também. Então, queria trazer esse informe para vocês. Bem, boa noite, pessoal. No último fórum de presidentes, os presidentes dos demais estados do Distrito Federal se reuniram
para discutir essa proposta desse projeto de lei. Essa proposta saiu também do grupo de relações institucionais, da qual eu faço parte, né, e tem aí representantes de todos os estados. Foi construído a partir desse grupo por demanda da presidência do CalBR, e aí depois passou pelo jurídico do CalBR e foram solicitadas, foi solicitado aos fóruns de presidentes as suas contribuições. Ocorre que o CAL ele foi criado através de uma lei, na nossa lei do CAL, e não havia previsão nessa legislação para a Caixa de Assistência, como, por exemplo, existe ainda a Caixa de Assistência da Mútua do CREA, por exemplo. E isso era uma insatisfação e também uma cobrança por parte da categoria, principalmente daqueles arquitetos que viveram na época do CREA, por conta de ter essa possibilidade de recorrer à caixa, à mútua, para uma série de questões e que a lei do nosso conselho não tinha essa previsão. E como o nosso conselho foi criado através de uma lei federal, a gente, para poder fazer uma caixa de assistência, a gente precisa fazer uma lei nova para poder aprovar essa caixa de assistência. A gente não pode simplesmente criar isso. Então, esse projeto de lei ele foi costurado aí pelo CalBR com participação de todos os presidentes para que seja criada essa caixa de assistência do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, onde a gente vai ter aí também mandatos, vamos ter pessoas que vão ser eleitas para essa caixa de assistência. Essa caixa de assistência vai ter o seu caixa composto com um percentual do que a gente arrecada das RRTs e vai estar, aí a gente consegue ver, ó, tá vendo? Como é que vai ser constituído. A gente tem adventos de contribuição de associados, superávit dos conselhos do CalUF e do CalBR, isso nos primeiros 5 anos. E aí a gente vai ter, com essa caixa de assistência composta, a oportunidade, né, dos arquitetos da categoria poderem recorrer aí a uma série de possibilidades que essa caixa de assistência vai dar, né? Desde questões de previdência complementar, cursos para, né, formação continuada, incentivo para aquisição de recursos de tecnologias voltadas para a profissão, auxílio maternidade, etc. Então, eu acho que é uma conquista importante. Houveram, sim, alguns debates com relação a críticas no que se refere a esse projeto de lei por parte de alguns presidentes. Eu mesmo fiz algumas contribuições, mas eu acho importante que, como todo projeto de lei, isso ainda vai aí para a Câmara de Deputados, Senado e sanção presidencial. Então, provavelmente vão ter ainda alguns ajustes nesse texto até ele ser aprovado de forma definitiva. Mas eu acredito que se a gente conseguir, através da luta da categoria, a aprovação e a criação dessa caixa de assistência, vai ser mais uma grande conquista para a categoria, que vem, né, desde esse histórico aí de mais de 10 anos do nosso conselho, que ele próprio já é uma grande conquista para que a nossa categoria tivesse a voz própria, né? A gente sabe que a gente optou pela criação do nosso conselho justamente por nos sentirmos, termos a nossa voz e as nossas lutas diluídas ali em torno num conselho que tinha muitos outros profissionais e cada um com suas particularidades. Então, a criação do CAL foi uma grande conquista para a categoria, de uma luta de décadas dos arquitetos e urbanistas, e como toda conquista, nem sempre ela vem inteira e a luta continua para que a gente vá conquistando aquilo que ainda nos é cabido, aqueles espaços de fala ou aquelas questões como é a caixa de assistência. Lembrando também que, né, o passar do tempo mudam também as necessidades da categoria e por isso que a luta ela continua sempre ativa para que a gente possa estar aí representando a categoria, entregando o melhor para os nossos colegas arquitetos e urbanistas e também para a sociedade. Afinal de contas, o objetivo do conselho também é esse, né? Proteger a sociedade e garantir que ela tenha acesso à arquitetura e urbanismo de qualidade. Obrigado, presidente. É isso, obrigada, Greg. Bom, um assunto desse, quando está se construindo, né, é natural ter debates, mas acredito que, inclusive, isso é bom, né, para a gente criar
fórmulas melhores e trabalhar melhor. Outro ponto de comunicação que eu quero trazer a vocês é a respeito de uma consulta pública que está ocorrendo no Senado. Não sei se todos já viram, a respeito do salário mínimo profissional. Recentemente, inclusive, conversei com o Alan a respeito disso, né? A gente viu alguns concursos abertos aqui no Espírito Santo que não pagam piso salarial. Um deles, inclusive, paga um valor muito abaixo, tipo 2 salários mínimos, o que é, assim, enfim, tenebroso, né, para a nossa profissão. E, infelizmente, por ter lei que protege o poder público de colocar, enfim, o valor que ele, por bem entender, para os seus servidores, o CAL não pode recorrer, impugnar editais por esse motivo, né, de salário. Não existe salário mínimo profissional imposto à administração pública. Então, esse projeto de lei, para a gente, é muito importante para a nossa valorização. E aí, quem ainda não viu, gostaria que entrasse lá, desse seu voto, compartilhasse com os amigos, com os conhecidos, outros arquitetos, e quem não é arquiteto também. Bom, e por último, queria falar um pouquinho, não sei se Luísa vai conseguir conversar, que é ela que está um pouquinho mais por dentro, ou se Greg pode falar também, da nossa obra, que parece que está indo muito bem, numa velocidade muito boa, com a empresa que foi contratada através da nossa licitação. Bom, o nosso fiscal está sendo o Edésio constantemente me envia vídeos, compartilha informações do andamento, de que tá muito bom, né? A gente vai ter a nossa sede em breve. Se Luísa quiser dar uma palavrinha rápida, se ela conseguir, não sei se ela tá com E, áudio gente, disponível. consigo falar rapidinho. De uma forma geral, a obra está indo bem rápida, acho que até mais rápido do que a gente esperava. Não no sentido do prazo, né? O prazo tá adequado, mas no sentido realmente que a empresa abraçou a causa e está indo muito bem. E aí, assim, no decorrer, até o momento, a gente não teve nenhum questionamento, nenhum grande problema. Acho que está sendo organizada, né, algumas visitas, enfim, mas de uma forma geral, a obra está andando muito bem. O tipo de projeto, todo o trabalho que foi feito, acho que também ajudou muito, né? Então, todas as paredes de drywall, a parte de não ter forro, enfim. Então, acho que todo esse movimento que foi feito para literalmente essa obra conseguir ser mais rápido, eu acho que valeu muito a pena o esforço que foi feito durante esses meses para a gente chegar agora no momento da obra e realmente, literalmente, ser uma obra mais rápida. Eu acho que é mais isso. Não sei se o Greg também quer colocar mais alguma coisa. Greg, se E ele quiser Luísa, sim, só para complementar a fala da Luísa, eu acho muito importante que todos os conselheiros, que tiverem interesse possam também dar uma olhada lá para poder fazer o acompanhamento da obra. Afinal de contas, a gente representa a categoria e essa é uma conquista de toda a categoria. Eu faço coro com a Luísa no sentido de parabenizar a empresa pelo empenho. Essa era uma preocupação que a gente tinha, porque a gente sabe que uma coisa é a empresa ganhar a licitação, a outra ela é de fato entregar todos os serviços com a agilidade, com a técnica adequada. Então, a gente está muito satisfeito com a execução, muito satisfeitos com o empenho deles em cumprir plenamente todos os requisitos da licitação e também com o cuidado que eles estão tendo de fazer essa execução cientes de que se trata de um conselho profissional de arquitetos e urbanistas acostumados com a obra. Então, o critério técnico, né, para poder fazer a execução de forma adequada, para tornar essa sede também um exemplo de execução de obra para toda a categoria, está sendo muito bom. É, é uma obra que tem suas particularidades, né? É uma obra comercial, tem limitações de horário, tem uma série de questões técnicas que estão, né, sendo acompanhadas de perto pelos projetistas complementares e pelas colegas arquitetas da DM, que são autores do projeto, mas é uma obra que está caminhando muito bem e eu tenho certeza que a gente vai conseguir entregar, né, essa obra aí dentro do nosso prazo para toda a categoria, para que todos os arquitetos urbanistas capixabas possam estar aí entrando pela porta da frente na sua nova casa. Obrigado, presidente. Obrigada, Luísa e Greg. Bom,
O DR também está dando grande apoio para a gente, né, tanto na fiscalização, no acompanhamento. E como o Greg citou, a gente vai começar a abrir para algumas visitas, né? Primeiro aos servidores, principalmente os nossos estagiários estão curiosos, com vontade de conhecer o espaço. E depois, inclusive, para fora, pretendemos também fazer essas visitas. Então, se os conselheiros tiverem o desejo de visitar, peço que contactem o nosso gerente, Diego, ou então o Edésio, que está como fiscal da obra, só para organizar, né, horários e tudo, mas fica o convite aberto a todos, afinal, esse é o nosso trabalho também, né? Encerrando aqui esse tópico, alguém gostaria de trazer alguma comunicação? Não? Então, vou passar a ordem do dia. Bom, em primeiro lugar, encerramento contábil do primeiro trimestre de 2026. Passo a palavra ao vice-presidente Greg, que vai falar em nome da coordenadora, né, Débora. Pri, a Débora, ela está ainda naquele período que ela não está conseguindo participar de forma plena da plenária por conta dos horários dela, tá bom? Ela já me informou e pediu para eu fazer esse relato no lugar dela. Acredito que na próxima plenária ela já vai estar disponível para participar mais ativamente na nossa plenária. Ah, tá ótimo. Ela me informou que no início desse semestre ela teve algumas questões de horário de aula. Isso, perfeito. Aí, Greg, se você estiver de acordo, Então, é você mesmo quem vai fazer a comunicação. perfeito, Greg, obrigado. Pois não, Vanessa? também estou disponível, tá? Se precisar que eu apresente. Tá joia. Então, gente, é esse nosso encerramento aí dos últimos meses. Vocês vão se recordar que a gente mudou um pouco a forma de apresentação disso nas nossas plenárias, né? Antigamente se fazia isso com uma janela mais curta, o que dificultava, inclusive, a gente fazer uma análise comparativa dos meses. Então, a gente fez essa revisão, essas janelas mais curtas estão sendo validadas dentro da CPFA e a gente está trazendo para a plenária dar uma janela mais ampla que permite para os conselheiros, né, e para os arquitetos que acompanham a gente de forma remota aí, a plenária, entenderem melhor como é que está a evolução aí da contábil, né, do conselho. Então, vocês vão verificar que a gente teve aí as nossas arrecadações no que se refere à anuidade de pessoa física, pessoa jurídica, RRT, as outras receitas da nossa aplicação. Vocês vão perceber que a gente tem ali um boom na arrecadação da pessoa física em fevereiro. Isso é normal, porque todo início de ano a gente tem a arrecadação da pessoa física na anuidade, e ocorreu esse ano também de a arrecadação da pessoa física ficar ali mais no mês de fevereiro do que no mês de março, por conta da questão do dia do pagamento. Isso, inclusive, influenciou no nosso custeio depois, a gente vai explicar isso mais adiante, mas vocês vão percebendo que a gente tem aí uma arrecadação crescente de RRT, que eu acredito que seja o dado mais relevante. É natural que no início do ano a gente tenha uma diminuição na arrecadação por conta da diminuição da atividade profissional em função das festividades de, né, final de ano e início de ano, mas isso é um dado importante, porque demonstra aí também o reaquecimento do nosso mercado, com os nossos colegas atuando e gerando as suas RRTs para fazer o registro das suas atividades profissionais. E a gente tem aí os dados das outras receitas e da aplicação, que são valores menores, porque naturalmente a gente está separando os recursos para poder custear a obra da nova sede, né? Houve no passado uma época em que a gente tinha um dinheiro vindo de aplicação financeira muito grande por conta de ter um caixa muito grande, mas agora esse caixa está sendo empenhado no custeio da obra da nova sede. Aí aqui a gente tem a questão do gráfico de pizza para poder ilustrar. É natural que nesse início de ano a anuidade pessoa física represente um percentual mais amplo da nossa receita de arrecadação, e na medida que o ano vai passando, a RRT vai crescendo e a anuidade vai diminuindo, porque ela é arrecadada no início do ano. Vanessa, eu estou explicando, mas, por favor, sinta-se à vontade para me interromper se você quiser fazer alguma observação, tá bom? Aí, no que se refere à nossa receita de
previsto e executado, a gente vai verificar que a gente teve aí um crescimento expressivo na receita executada, principalmente no mês de março. Então, a gente está aí com um caixa bastante expressivo. A gente teve uma meta negativa em janeiro por conta da data do pagamento da anuidade pessoa física, que se reverteu em fevereiro, porque foi de fato a data limite para você fazer o pagamento com desconto. E agora, já no mês de março, a gente já viu que o recurso que se refere à arrecadação de anuidade está diminuindo e o recurso da RRT está aumentando. Então, esse aumento de 32%, ele se refere principalmente à arrecadação de RRT, que é um dado muito positivo, quer dizer que os nossos colegas estão, né, desenvolvendo mais projetos nesse mês de março. Quando a gente vai para um comparativo aí das questões de arrecadação, tanto de pessoa física, pessoa jurídica e RRT dos últimos 3 anos, a gente vê que a gente está num crescente de arrecadação, principalmente no que se refere à arrecadação de RRT, que, como eu falei, é o dado mais importante porque representa aí um aquecimento da atividade profissional dos nossos colegas. Aí agora a gente já tem os gastos, não é isso, Vanessa? Só para é porque não saiu a legenda ali, mas eu Isso. acredito que seja a questão dos Agora gastos, você então a entra gente. nas despesas, exato. Isso, as despesas. Então a gente vê aí como é que está a nossa evolução de despesa de janeiro, fevereiro e março, né? No que se refere a pessoal, benefícios de pessoal, estagiários, passagens e jetons diárias de funcionários, despesas de funcionamento, repasses ao CalBR, que eles são fixos, e a aquisição de mobilizado. Então a gente percebe aí que as coisas ficaram mais ou menos niveladas. A diferença mais expressiva fica em diárias tanto de conselheiros quanto de funcionários, mas justamente porque no mês de janeiro a gente, né, não tem reuniões aqui no conselho, e aí já no mês de fevereiro e março já começa a acontecer as reuniões regulares. No mês de janeiro a gente só tem a plenária, por isso que teve essa diferença. E a gente percebe aí também a questão dos custos, né? No que se refere a, por exemplo, pessoal em janeiro, que a gente tem um custo um pouco mais elevado para pagar, às vezes, uma bonificação que ficou né, do final do ano e no início do ano seguinte. Pode passar. Aí aqui, novamente, a gente tem o gráfico de pizza mostrando como é que é a composição das nossas despesas, como em todos os outros conselhos profissionais, a nossa principal despesa é pessoal, porque nós, como conselhos, prestamos serviço à sociedade e à categoria, e para se prestar serviço, nós precisamos de gente para prestar o serviço. E que a gente tem aí as nossas previsões das despesas, tanto o que foi orçado quanto o que foi de fato liquidado. Então a gente percebe que em janeiro a gente teve aí um gasto um pouquinho acima do previsto, muito em função por conta desses pagamentos, dessas questões de funcionários, mas que em fevereiro logo isso se reverte e em março a gente fica também abaixo do previsto, ou seja, gastando menos do que havia sido originalmente previsto. Isso é importante porque a gente precisa, como conselho profissional, fechar aí o ano, né, dentro do previsto. A gente não pode extrapolar o originalmente orçado. Mas também não é interesse do conselho ficar juntando caixa sem um objetivo específico. Então, a gente precisa usar o orçamento para prestar um melhor serviço para a categoria, prestar um melhor serviço para a categoria e para a sociedade, desenvolver projetos que são importantes, né, para promover arquitetura e urbanismo de qualidade. Então, por isso é importante que a gente fique ali dentro do orçado, né, e se for para guardar dinheiro, que seja com um objetivo específico, com um projeto muito bem desenhado para poder fazer esse custeio futuro. Então, aqui a gente tem também um comparativo no que se refere aos últimos 3 anos. Então, a gente percebe, por exemplo, que em 2026 pagou-se menos benefícios de pessoal do que em 2025. 2026 a gente tem um custo um pouco maior com o pessoal, mas o que é natural com a correção aí dos salários dos nossos colaboradores. A gente também
tem um aumento no que se refere às questões de estagiários, porque a gente teve uma ampliação para poder melhor atender a categoria e a sociedade. E temos ali, vocês vão perceber, uma diminuição das diárias, por exemplo, e passagem de jetons dos conselheiros. Nós, conselheiros, estamos fazendo a nossa parte para poder fazer a obra acontecer e economizando ali aquilo que dá para a gente economizar. Também temos ali uma despesa de funcionamento que foi diminuída, muito em função também da mudança para a sede provisória, então isso ajuda a gente aí com essas despesas de funcionamento fixas, e também no que se refere à questão do repasse do CalBR. Lembrando que os repasses do CalBR a gente não define, né? O CalBR passa para a gente e a gente só cumpre. Então, esses repasses do CalBR, né, ainda que seja também mérito nós, através do nosso conselheiro federal, Tito, eles são algo que a gente simplesmente cumpre, a gente não consegue definir aí quanto que vai ser o nosso repasse. Pode continuar, Vanessa. Aí aqui a gente tem os nossos resultados, né, com superávit em todos os últimos 3 meses e também com os percentuais de comprometimento da folha na faixa de 33,27, ou seja, muito abaixo do limite prudencial que a legislação exige. Perfeito, colegas? Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Tem os outros colegas da CPFA também para me apoiar aí, se alguém tiver alguma dúvida. E temos a companhia da nossa colaboradora Vanessa também, se algum conselheiro tiver alguma dúvida. Obrigado. Bom, Vanessa, tem alguma questão a complementar? Ou algum outro membro da CPFA? Não, não, perfeito. Então, eu coloco em aprovação aqui no chat. Gente, tem uma vozinha vazando aí para vocês? Não? Então tá bom. Para mim não, Tem, Pri. tem alguém aqui do lado falando sem parar. Uma, uma miniatura. Elô, você pode colocar a pauta aqui novamente? Você pediu para eu te mandar também, né, Pri? Sim, foi. Vou te mandar aqui. Vou compartilhar aqui e já te mando. Bom, faltou alguém aqui? Todo mundo votou. Foram todos, né? Então, vamos passar a próxima pauta. Reajuste salarial de 2026, novamente um tema da CPFA. Vou pedir ao Greg para continuar a apresentação. Obrigado, presidente. Bem, colegas, eu não sei se vocês vão se recordar, mas aconteceu que, por uma questão orçamentária, no ano passado, a gente deliberou por fazer o reajuste dos colaboradores em agosto, né, por uma questão de equilíbrio, nas contas do conselho.
Ocorre que esse ano, com o início das obras e uma maior previsibilidade de quanto que a gente vai precisar fazer o custeio do caixa, para além de alguns ajustes nos nossos quadros, a gente analisou dentro da CPFA quanto que sobraria de recurso e entendemos que uma forma da gente usar esses recursos de forma responsável e adequada é valorizar aqueles que estão no dia a dia na frente do conselho, que são os nossos colaboradores, e trazer esse reajuste de agosto para maio. Estou falando correto, Vanessa? Maio, correto? Isso mesmo, Greg. Isso, No ano trazer passado, o reajuste foi aplicado em maio, né? Então, a nossa isso, intenção era também antecipar para maio, para ficar isso. dentro do Então, período de um ano. exato. Então, a gente antecipar isso para maio como uma forma de valorizar os nossos colaboradores, que são aquelas pessoas que estão no dia a dia no conselho. Nós temos um cargo honorífico, nós representamos a categoria, mas quem está lá, né, 4, 6, 8 horas por dia trabalhando no conselho são os nossos colaboradores. Então, como a gente tinha esse recurso e não havia uma necessidade de usar esse recurso na obra, porque nós já conseguimos viabilizar a obra com os recursos disponíveis de forma responsável, né? Com todas as mudanças que a gente já, todas as mudanças, a parceria com o DR, a racionalização da execução e de algumas questões relacionadas à licitação, esse recurso sobrou e a gente entendeu como sendo adequado antecipar para maio o reajuste dos nossos colaboradores. Então, esse foi analisado pela CPFA, os meus colegas da CPFA também podem fazer um complemento da minha fala, mas nós entendemos que é uma forma adequada, justa, de despender desses recursos, e por isso a CPFA traz para a plenária essa proposta para aprovação da gente fazer esse ajuste no orçamento e fazer esse reajuste dos nossos colaboradores em maio e não em agosto. Você quer complementar, Vanessa? Não, Greg, você já tratou de forma geral, né? Esse relatório que a gente mandou para vocês, ele detalha, né, as informações, o quanto que seria essa economia que a gente viu que a gente ia ter e o quanto de gasto que a gente vai ter a mais com essa antecipação de reajuste. E a gente viu que mesmo assim, esses números, a gente ainda tem uma sobra, né? A gente não está usando o recurso que pode ser faltar lá na frente. Simplesmente a gente não está usando reprogramação orçamentária aqui, a gente está só analisando o que foi orçado e o que foi executado até agora, dentro da previsão real, né, do ano. Bom, alguém teria alguma dúvida a colocar antes que eu coloque em votação? Não? Então eu vou colocar em votação. Bom, do meu ponto de vista, eu fico muito feliz da gente ter conseguido, né, colocar para a data original, por conta, enfim, o reajuste salarial, salário mínimo e tudo é feito desde o início do ano, e acredito que é muito merecido, nossos colaboradores são muito empenhados, e assim como a gente busca por valorização profissional, a gente também tem que valorizar aqueles que estão trabalhando com a gente. Foram todos.
Tá ótimo. Então, vamos Uma, continuar. só uma observação, não é o reajuste já tinha sido aprovado pelo plenário no orçamento de 2020, para o orçamento de 2026. A gente está antecipando o reajuste. A data de É a realização do reajuste, né? antecipação do reajuste, que era em Reajuste. agosto, passou para maio. O reajuste já tinha aprovado já. É a data de realização. Tá certo. Então, seguindo com a pauta, agora nós temos um ponto que é a lista atualizada de cargos do CAUES. Novamente, um ponto de pauta da CPFA e passo a palavra ao vice-presidente Greg. Bem, colegas, esse talvez seja o ponto de pauta mais fácil da gente explicar hoje. Vocês bem vão se recordar que no início da gestão a gente, né, através das nossas reuniões de planejamento anual, a gente colocou um organograma, a previsão de organograma para a gente fazer a recomposição dos nossos quadros de colaboradores e isso foi feito no início da gestão, foram feitas as contratações e etc. Mas, né, no passar desses anos da gestão, alguns ajustes foram feitos, a gente teve, né, pessoas que trocaram de cargo, né, a própria Emily, por exemplo, que estava na gerência administrativa financeira, ela pediu para voltar para sua posição anterior e a Vanessa assumiu as suas funções, por isso que ela está aqui conosco hoje, né, e faz o acompanhamento técnico da CPFA, e enfim. E aí a gente entendeu na CPFA como sendo necessário nós atualizarmos o nosso quadro de colaboradores e de cargos para que ele reflita a realidade atual do Conselho, porque ele acabou ficando defasado por conta dessas mudanças e ajustes. Então, o que a CPFA traz para hoje para aprovação é que a gente readeque o nosso quadro de cargos com os cargos que de fato nós temos hoje no Conselho. Se alguém tiver alguma dúvida, novamente estou inteiramente à disposição. Bom, isso é bem importante também para o próximo ponto, né, que a gente vai entrar, que é do concurso. Então, coloco aqui já em votação. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, queira esclarecimento. Foram todos, Pri? Todos? Então, tá bom, vamos dar continuação. O próximo ponto é o tema que eu já até mencionei um pouquinho, né? O concurso público para 2026, que nós pretendemos realizar. Eu passo a palavra novamente ao Greg. Gente, ó, colegas da CPF aí, Roberta, né, os demais colegas, se vocês quiserem participar, por favor, senão os nossos demais colegas vão acabar ficando cansados da minha voz, gente. Bem, vocês vão se recordar que na última plenária nós fizemos a apresentação da questão do concurso, onde a CPFA fez uma análise e entendeu por bem fazer a prorrogação do concurso que a gente já tinha feito e promoveu um concurso apenas para o cargo da analista de finanças e a reserva para este mesmo cargo, que era o cargo desempenhado pela Gislaine, que já se mostrou aí reiteradamente de suma importância não só para que a gente mantenha aí as finanças do Conselho em dia, mas também para que a gente cumpra com as nossas obrigações, uma vez que uma autarquia federal, como toda entidade pública, não pode abrir mão de receita. E aí, na plenária, o nosso colega, né, coordenador da CEF, o André, fez uma observação muito pertinente sobre a oportunidade de se adicionar a esse concurso cadastro de reserva também
para aqueles cargos que eventualmente a gente não tenha cadastro de reserva né, disponível. Isso muito em função não de um eventual desligamento é, promovido pela nossa gestão, haja vista que a gente está com os quadros de colaboradores, né, todos muito bem avaliados, inclusive nas nossas avaliações aí recentemente feitas dos nossos colaboradores, mas por eventualidades que podem acontecer e aí às vezes um próprio colaborador, né, pode surgir uma oportunidade melhor ou pode precisar se mudar de cidade, de estado, por questões familiares, às vezes uma questão de doença, coisas, eventos extraordinários que estão para além do nosso controle. E aí a gente poderia, nesses cargos específicos que a gente não dispunha de um cadastro de reserva, ficar aí desfocado até que fosse feito um concurso para poder preencher essa vaga. E a gente sabe que um concurso não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite, né? Tem todo um rito processual que precisa ser cumprido e a gente ficaria sem ocupar essa vaga nesse meio tempo. E como a gente, né, a nossa gestão sempre se preocupou com a eficiência do nosso quadro de colaboradores, a gente não tem ali funcionários que, né, não estão ali desempenhando a atividade todos os dias, e aí qualquer desfoque ele influencia diretamente a capacidade de entrega de serviço do nosso conselho para a categoria e para a sociedade. Então, foi uma solicitação muito pertinente que o André fez, que foi acatada pelo plenário e foi avaliada na CPFA, e a CPFA fez a previsão nesse concurso que originalmente ia ter apenas o cargo de analista de finança e o cadastro de reserva para o analista de finança, também dá vaga de cadastro de reserva para todos aqueles outros cargos que, porventura, não tinham um cadastro de reserva ativo no nosso conselho. Então, é isso que a gente traz para a votação. Agradeço aí a colocação do André, que fez esse questionamento, que trouxe essa melhoria na deliberação da CPFA, em nome da comissão e dos nossos colegas que fazem parte dela. E passo a palavra, presidente, para você e me coloco à disposição se algum colega tiver alguma dúvida relacionada a esse assunto em específico. Muito obrigada, Greg. Muito obrigada ao André também. E ao nosso gerente geral, que também analisou toda a questão, ao nosso jurídico. E coloco aqui em votação. Queria trazer até que nós já vivenciamos uma situação onde a gente viu a necessidade, né, dessa reserva de vagas, que foi no nosso primeiro mês de gestão, quando a única analista técnica que existia dentro do CAU Espírito Santo pediu exoneração e o concurso havia sido realizado, mas ele estava travado por conta de terem colocado um- uma etapa, né, que não é permitida, que é proibida, que é de análise psicológica, e por conta disso a gente não tinha como fazer a convocação. Então a gente passou essa situação onde a gente não teria pessoa para cobrir, né, a funcionária que estava de saída. E naquele tempo ela era a única na lista, né? Hoje a gente já conta com duas, no caso, que nós convocamos depois, posteriormente, no concurso, quando a gente conseguiu que toda a situação burocrática que estava em justiça se deliberasse, né, se organizasse. Então, isso mostra a importância da gente ter essa previsibilidade. Bom, vamos então passar ao próximo ponto. É, Tem que aprovar primeiro, não? então, eu coloquei em aprovação, vocês já escreveram aqui do lado. Elô, tá faltando alguém? Não, o concurso começou a votar Ah, agora. sim, desculpa. Achei que vocês já Precisa todo tinham mundo. escrito aqui. Não.
Já foram todos. Bom, então, aprovado nosso concurso. Vamos ao próximo ponto de pauta, que é a homologação do convênio com a Habitável. Mais um convênio dentro do nosso programa de benefícios. Seria interessante até se o nosso conselheiro Ivan estivesse presente. Bom, mas enviei mensagem a ele, acredito que ele não vai conseguir entrar, porque foi uma insistência dele, né? Quem foi atrás, quem fez todo o processo para que efetivasse mais esse convênio. Então, vou passar a palavra ao Greg, que, enquanto coordenador da CPFA, coordenadora adjunto, né, pode falar a respeito. Isso, muito bem, a gente vai fazer uma apresentação breve, né, porque todo o mérito no que se refere a essa parceria deve ser dado, né, ao Ivan em primeiro lugar, porque de fato era uma parceria que a gente tinha feito reuniões, eu participei junto com o Ivan e com o Diego, com o Habitável, mas foi algo que esbarrou ali em algumas questões de limitação no que se referia a essa proposta de parceria, né, a participação de fato no edital de parcerias. E o Ivan, ele de fato arregaçou as mangas e foi atrás para trazer Habitável de volta, sentar com eles, entender quais que eram as limitações, trazer para a gerência administrativa e financeira e para o gerente geral como é que a gente poderia buscar uma solução para poder fazer com que eles tivessem a capacidade de se enquadrar de fato no nosso edital, que, né, como autarquia pública, a gente não pode abrir exceções, mas era apoiá-los para que eles pudessem atender plenamente ao nosso edital e fazer essa parceria, por entender que é uma parceria que vai ao encontro dos interesses da categoria. Então, a gente conseguiu essa parceria, onde vamos ter 10% de desconto na parte de treinamentos, mentorias e suporte técnico especializado em BIM na construção digital, na assinatura também da plataforma digital BIM da Habitável. E com isso, além da parceria, nós também abrimos portas para uma parceria mais efetiva com eles em outras frentes que eles estão desenvolvendo, como algumas coisas relacionadas aí também à assessoria técnica, né, a construções e a questões relacionadas a essa parte de desenvolvimento BIM, também com enfoque em habitação social e outros setores que, porventura, a gente não escuta tanto o BIM ser aplicado nesses modelos. Então, eles também estão desenvolvendo tecnologias específicas para isso, fazendo treinamentos para que os arquitetos que queiram se especializar nesse ramo possam atuar de forma profissional, né, nesse mercado, atendendo a esses territórios, atendendo a essas populações com qualidade. Então, é uma parceria inicial, mas que pode se desenvolver ainda em muitas outras ganhos para a nossa categoria. E, novamente, estou aqui fazendo a apresentação, mas coloco aí o mérito, em primeiro lugar, ao nosso colega conselheiro Ivan, que foi quem arregaçou as mangas e correu atrás para fazer essa parceria se tornar realidade. Muito obrigada, Greg, pela apresentação. Bom, eu coloquei aqui no chat, pessoal, o site da Bitável, www.bitável.com.br, para vocês conhecerem a plataforma, né? Eles oferecem muitos cursos, muitos serviços também para serem que podem ser contratados pelos escritórios, além de uma plataforma para, enfim, para cadastro dos profissionais mesmo. Então, bem interessante, seria legal, né, vocês conhecerem a respeito, até para comunicarem para os demais arquitetos sobre essa nova parceria que nós temos. E coloco aqui em aprovação
Quem ainda não trouxe seu voto, pode trazer aqui no chat. Presidente, se me permite, só para endossar também, parabenizar aí nessa parceria, eu acho que é importante destacar que é uma empresa local, né, de território aqui do Espírito Santo, já reconhecida em âmbito local e nacional. Acho que o foco é, obviamente, beneficiar a nossa categoria, mas eu acho que o Conselho de Arquitetura também contribui no avanço do desenvolvimento, né, de ciência e tecnologia voltada para as necessidades da construção civil, para o cenário local, e nesse desenvolvimento com protagonismo do território espírito-santense. Então, acho que a gente também cumpre outros papéis importantes para o desenvolvimento da nossa área de atuação, na utilização que tem mais de avançado de tecnologia sendo criada em âmbito local. Então, fico bem feliz aí e parabenizo também o nosso colega Ivan pelo avanço. Obrigada pelo complemento, Lucas. Bem importante mesmo citar. E agora eu trago mais um convênio, né, para o nosso clube de benefícios. Acredito que todos vão ficar muito felizes com este convênio e passo a palavra ao conselheiro Greg. Bem, gente, é sabido que é um anseio da nossa categoria que, através dessas nosso programa de parcerias, a categoria tem acesso a descontos também na área da saúde. A gente sabe que, né, os custos de remédios, esse tipo de coisas, são custos elevados para quem precisa desse tipo de tratamento e, porventura, não tem acesso a essa medicação através do Sistema Único de Saúde. Então, o nosso conselho, através do empenho dos nossos colaboradores e também dos conselheiros que buscam essas parcerias, conseguiu aí a parceria com a Farmácia Santa Lúcia. Então, a gente agora vai ter descontos aí no mínimo de 12% para medicamentos de marca, 30% para medicamentos genéricos e 10% para os dermocosméticos. Então, esse desconto já vai passar a valer para todos os arquitetos e urbanistas em dia com as suas obrigações com o conselho, e é mais uma conquista da nossa gestão, entregando essa parceria, que, ao meu ver, é bastante relevante para a categoria, é um desconto muito expressivo, principalmente nos medicamentos genéricos, e ajuda não apenas o arquiteto e urbanista, mas também a toda a sua família, né? Esposa, marido, filhos, né? Dependentes, às vezes tem um pai, uma mãe que é o arquiteto e urbanista, ou a sua família cuida. Então, isso é muito importante e demonstra aí a importância da gente, né, ter o nosso conselho, estar empenhado em participar ativamente do conselho, não só como conselheiros, como membros da gestão, mas como arquitetos e urbanistas, se interessar pelo conselho, participar, buscar e compreender quais são as ações, acompanhar as atividades do conselho, porque é através desse empenho, não só daqueles que estão na gestão, mas da categoria como um todo, que a gente alcança esse tipo de conquistas. Né, certas conquistas, grandes conquistas, exigem um empenho coletivo. Não basta apenas nós, enquanto indivíduos, nós temos que nos unir enquanto coletividade para conseguir alcançar certas conquistas. Então, essa é uma conquista muito importante. Eu quero parabenizar também o nosso gerente geral, o Diego, pelo empenho também nessa busca ativa por essas parcerias, e me coloco à disposição para os nossos colegas, quem tiver alguma dúvida, tá bom? A respeito dessa parceria em específico. Muito obrigada, Greg. Bom, uma grande conquista e um desconto expressivo, realmente, né? 30%. Coloco em votação, então, a nossa homologação do convênio com a Farmácia Santa Lúcia. Vocês podem registrar aqui no chat. E aproveitando, enquanto vocês fazem o registro de voto, gostaria de falar a respeito, né, do Conecta Mais, o nosso projeto que já está com muitas parcerias e seria bem legal se a gente divulgar para todos os arquitetos, que nós já temos dentro do Conecta Mais o SESC, a ABNT,
a UVV, a Showtime Studio, que é um estúdio de kickboxing e pilates, a MVCAD, e agora, né, nós temos a Habitável e a Santa Lúcia. Então, cada vez a gente cresce mais e dentro de diversas áreas, tanto da saúde quanto em serviços, né, para o próprio trabalho, para o próprio escritório, otimizando a nossa prestação de serviço aos clientes e também em capacitações, né, como a UVV e outros serviços de hotelaria que tem dentro do SESC, lazer. Bom, e parabenizo ao nosso gerente geral, Diego, que está bem empenhado em fazer acontecer que esse projeto seja cada vez maior, né, que tenha cada vez mais benefícios para os profissionais. Para informar que nós já recebemos mais 3 empresas que entraram em contato através do e-mail, que está numa análise de documento para poder, se estiver tudo certo, passar para a CPFA já na próxima reunião. Assim, estamos Excelente. trabalhando para poder buscar novas empresas. Estamos conversa também com a Drogazil, para ver se a gente consegue fazer com a Drogazil a mesma coisa que nós fizemos para Santa Lúcia. Enfim, e outras coisas aí, a questão do mestrado na UVV, que já se colocou à disposição, ver se a gente consegue fazer um aditivo no contrato que já existe, para ver se a gente consegue estender esse benefício a também o mestrado da UVV. Então, isso aí é uma parceria que o Lucas estava desenvolvendo, então, assim, coisas que a gente está ampliando, então já dá para o próximo mês, a gente já deva ter mais novidades, mais empresas aí nesse processo. Excelente, obrigada, Diego. Bom, então agora vamos ao próximo ponto de pauta, que é com a CEF, o edital de premiação acadêmica de 2023. Passo a palavra ao coordenador André. 2026, Priscila. 23 já foi. Eu falei 26, não? Boa Acho noite, que pessoal. eu li uma coisa e não sei, deu um tilt aqui. Tudo bem. Pessoal, a gente está aprovando o edital da premiação acadêmica de 2026. A gente mantém as mesmas categorias de premiação que ocorreram no ano passado, né? Que ano passado teve o aditivo da premiação para o arquiteto pesquisador. Então, a gente mantém a premiação voltada para os trabalhos de conclusão de curso, TCC, as práticas docentes desenvolvidas pelos professores e a produção científica desenvolvida pelos arquitetos pesquisadores, né? Então, a gente manteve as 3 categorias. A premiação também, a princípio, fica a mesma, né? A gente tem a questão do edital aí de captação de recurso que está correndo. Caso a gente consiga algo no edital, a gente vai, enfim, fazer um aditivo aí no edital da premiação. A única diferença do que a gente fez esse ano foi que dentro da premiação estudante, do TCC, por uma questão de organização interna mesmo e de questões que a gente teve nas últimas edições, a gente não tem mais subcategorias no processo de inscrição e nem de premiação. A gente tem só a categoria geral, né, de premiação de TCC do estudante. Eles, na hora de se inscrever, eles indicam a área temática do trabalho deles, que é dentro daquelas áreas que a gente já trabalhava como subcategorias, mas e a gente depois, né, de todos os trabalhos inscritos, a gente tem um perfil de avaliação para trabalho que é de projeto e perfil de avaliação para o trabalho que é teórico. E depois da avaliação dos trabalhos inscritos, a gente seleciona os 5 finalistas, né, os 5 semifinalistas, e no resultado final, em dezembro, a gente premia o primeiro, o segundo e terceiro lugar, né? Então, a gente só tem premiação geral agora, a gente não tem premiação via subcategoria, por questões mesmo de logística, de organização da premiação, e também questões que a gente viveu na última edição que não é interessante que se repita, né? Categorias esvaziadas, que a gente teve que, enfim, de alguma forma premiar alguém que tinha só se inscrito,
e a inscrição estava válida, né? Então a gente entendeu que a melhor forma de seguir com a premiação, até no sentido de facilitar a avaliação, indicação dos júris, enfim, tudo mais, é dessa forma. E aí a ideia aprovando aqui, a gente lança o edital de 1º de maio, né, Lu? E vai até 30 de agosto as inscrições, né? E é isso, Lu? Falei alguma coisa errada? É de 30 a 30. 30 Isso. de abril a 30 30 de abril a agosto. 30 de agosto as inscrições. Acho que 31 de agosto, né? Porque agosto tem 31 dias, mas... 31 dias, é isso. E aí o restante da lógica segue a mesma. A gente já tem um orçamento da CEF específico para essa premiação básica, né, dentro das categorias que a gente já tem definida. E caso a gente consiga algo mais aí dentro de parcerias, ela vai agregar aí a premiação. Muito obrigada, André. E parabenizo, porque a premiação acadêmica, a cada ano, ela vai evoluindo, né, a partir dos aprendizados, ela inovou em todos os anos e está em constante evolução. Coloco em votação aqui no chat, vocês podem registrar o voto de vocês. Tá faltando quem? A Nelise que já tá digitando. Ah, tá. E a Roberta. Roberta tá aqui ainda? Roberta caiu? Tô achando que Acho que sim. aconteceu algo com a Roberta. Deixa eu ligar aqui. Bom. Seguimos então, né, com a ausência da Roberta. Todos os presentes votaram, né? O próximo ponto, eu quero colocar em aprovação o chamamento público do projeto Territórios em Foco. Eu vou pedir ao conselheiro Lucas, que é coordenador da CATIS, para apresentar esse novo formato que nós pretendemos fazer do projeto de ATIS esse ano. Boa noite, gente. Tudo bem? Bem, já foi tema da nossa última plenária, aprovação do nosso relatório final da CATIS do ano passado, que incluía, né, uma nova edição do projeto Territórios em Foco, que é o projeto que articula aí a nossa capacitação, formação técnica, qualificação técnica, né, voltada para o tema da ATIS e, ao mesmo tempo, né, visando impacto real nos territórios populares do Espírito Santo, nas favelas, e principalmente fortalecendo as políticas públicas de habitação de interesse social nas prefeituras do Estado do Espírito Santo. A gente tinha, né, já apresentado para vocês nas propostas, né, de encaminhamentos, de proposições na plenária, na nosso relatório final, que incluía uma nova edição para esse ano. A partir da experiência do ano passado, a gente fez uma série de balanços, né, do que poderia melhorar, e a gente identificou que, para uma primeira experiência, para o modelo, foi importante a gente ter acumulado internamente uma série de atividades e responsabilidades para o funcionamento do projeto, mas que era pouco sustentável do ponto de vista do volume, do porte do projeto e para os seus desdobramentos que estão se encaminhando,
que a gente demande da equipe interna do conselho fazer a contratação de todos os professores, garantir espaço físico para a sala de aula, garantir presença, né? Entre outros aspectos muito práticos do processo formativo, e que a gente entendeu que seria importante a gente contar com uma parceria, né? Uma parceria com uma instituição que pudesse executar os processos. Então, a gente desenvolveu, na comissão de ATIS, um objeto mesmo do que seria esse projeto a ser desenvolvido, com as necessidades das atividades a serem desenvolvidas que não seriam, né, colocadas aí pelo nosso corpo interno, e junto com o nosso gerente geral, o Diego, está aqui presente, mas também do Alan, um apoio importante também da Ângela, a gente construiu esse objeto, e também fizemos aí já alguns estudos sobre as possibilidades, de acordo com a legislação, né, do ponto de vista administrativo, burocrático, das possibilidades que teríamos de realizar esse projeto em parceria, olhando ali, observando, né, a complexidade do tema. Então, o que a gente está colocando aqui, né, uma proposta de chamamento público para esse parceiro que vai estar realizando esse processo formativo, então, realizando, né, as aulas, as atividades práticas de formação em ATIS, garantindo ali que nesse corpo técnico tenha, né, coordenadores capacitados no tema da ATIS, na formação em ATIS, em experiência prática no território, porque é um tipo de atuação profissional que exige que essa formação tenha campo, e que esse campo não pode ser feito porque não conhece, né, as dinâmicas do tema da adaptação de interesse social e dessas particularidades. Então, é isso que a gente está apresentando para vocês. Um documento foi realizado, né, pelo jurídico, em consulta direta com o jurídico. Não sei se o Alan está presente aí, quiser falar, e o próprio Diego quiser complementar. Enfim, estou dando aqui mais um panorama do ponto de vista do conteúdo, né, do ponto de vista político dessa proposta, mas que tem aí todo um trabalho técnico, minucioso, né, administrativo, jurídico, burocrático, para que a gente possa avançar nessa proposta, fortalecendo o projeto Territórios em Foco, por um lado, e ao mesmo tempo, né, tornando esse processo formativo ainda mais sustentável do ponto de vista da nossa estrutura interna, do que demanda a nossa equipe, né, e dos nossos conselheiros também, né? Que a Catiza aí também teve um trabalho, né, considerável para tocar esse projeto ano passado. Aí passo as palavras para o Alan, caso esteja presente, para o Diego, demais colegas da Catiz, caso queiram se colocar. Bom, Lucas trouxe muito bem, né? Foi um trabalho robusto feito pelo CAL e então quero colocar aqui esse formato, né, para que a gente tenha os nossos colaboradores nos seus focos mais amplos e que a gente consiga dar conta desse projeto que no ano passado foi um piloto, mas com um resultado brilhante. Então, agora a gente coloca nesse novo formato, já tendo sido testado, já sabendo que forma fazer um acompanhamento, né, para que outra instituição execute a partir do nosso acompanhamento. Então, coloco aqui em votação no chat.
Ah, sim, a Roberta realmente caiu, né, Renata? Você está avisando aqui. Enfim, se ela conseguir voltar, mas está certo. Então, com aqueles que estão presentes, todos já deram seu voto, né? E está aprovado o nosso chamamento público. Vou passar então ao próximo ponto de pauta, que é a prorrogação da CETARC. E passo a palavra ao Greg. Gente, boa noite novamente. Vocês vão se recordar, nós temos uma comissão temporária que está analisando algumas questões relacionadas à apuração de eventual irregularidade contratual que se refere lá à nossa antiga sede. Então, nossa comissão, né, que eu faço parte, junto com outros colegas, a gente já fez uma análise, já fizemos, inclusive, oitivas com alguns colaboradores, e agora nós estamos avançando, para os nossos próximos passos no que se refere a essa apuração, para que a gente possa apresentar um relatório adequado, né, para que nós, enquanto plenário, possamos definir encaminhamentos para o que for apurado. Então, nesse sentido, a gente pede aí uma prorrogação por mais 180 dias de prazo, para a gente poder finalizar essa análise e fazer o relatório para trazer para vocês uma visão mais global, mais completa e mais assertiva do que a gente conseguiu apurar. Aí coloco à disposição dos colegas se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Greg. Caso alguém tenha alguma dúvida a colocar, traz, ou então já coloco diretamente aqui em votação no chat. Bom, acho que todos já deram seu voto, né, Lu? Posso seguir, então? Agora eu trago um tema que é a eleição do coordenador da Comissão Eleitoral do CauES. Bom, nós já aprovamos aqui, né, os membros da coordenação, os membros da comissão, e agora nós temos que aprovar um coordenador. Como eu pensava que isso era feito entre os próprios membros, eu conversei com eles e a Daniela Cazé se colocou enquanto candidata, então eu trago aqui o nome dela e já tendo sido dialogado isso com os demais membros, então eu gostaria de colocar em votação. E se alguém tiver alguma questão a trazer a respeito, podemos conversar aqui e dialogar. Se não, coloco em votação aqui no chat. Relembra quem são os membros mesmo? Bom, vou Vou relembrar ler aqui para aqui. você. Ah, obrigada, Elu. Peraí, deixa eu abrir a deliberação. É Daniela, Gabriel Fortes, só isso que eu lembro de cabeça. Vou ler aqui. Gabriel Fortes, Evelyn Paneto Bergantini, Daniela Casé, os três. E aí, depois, como suplentes, a Maiara Barcelos, o Otávio Moraes e a Ana Carolina Vettorazzi. Gabriel, Evelyn, Daniela. Isso, são 3 membros.
Eu acho que se ela já se colocou à disposição. Mais Acho fácil, né? acho que isso é mais fácil. Ela é a mais velha do grupo, né? E tem experiência já com a questão. E eu já tinha adiantado para eles que tem que ter uma disponibilidade no meio do ano para uma viagem para o CalBR de formação. Então, isso também era um ponto. Então ela foi a que se colocou já à disposição para isso. Mas estranho, né? A gente ter que escolher sem. É estranho. Então, Estranho. É o eu caos. achava inicialmente que isso era uma decisão entre os membros da comissão, né? Conversei até com Que o é o Elô mais sobre Tanto lógico. que a isso. gente fez nesse caminho, né? A É. Daniela ela até já fez coisas enquanto coordenadora. Eu lógica não tem lógica. passei a bola para eles decidirem entre si. E aí descobri que somos nós quem decidimos. Então, Eles vão ter que eleger o adjunto. Mas eles elegem o adjunto. Certo. deixa eu ver se todo mundo já. Falta um voto. Anilice. Gente, tô adorando o ritmo da reunião. Olha, já tá no Ah, último ponto. Tá indo bem, André, né? Tá orgulhoso, André? Depois de 3 Tô anos, André. orgulhoso. Tá vendo, Depois André? de 3 anos, tinha que pegar o ritmo. Você treinou Disciplinadíssimos, bem aqui os adestrados. conselheiros, a presidente. Achei fofo. Não tô precisando nem interromper, olha que legal. Então já foram todos votaram aqui, né, sobre a coordenação. E agora estamos no último tópico, que é o relato das comissões. Em homenagem à pressa do André, eu vou chamar ele a ser o primeiro relator da CEF. Gente, só Não, mas abrindo os André, eu te dados aqui. agradeço. É ótimo ter alguém acelerando o ritmo, não deixando a gente se perder, tá bom? Gente, bom, a CEF a gente aprovou, né, novos registros, foram um total de 39 novos registros aprovados na última reunião, então um número expressivo. Além disso, a gente, enfim, né, trabalhou no edital, né, que foi aprovado e apresentado para vocês. A gente tem na semana que vem, na quarta e quinta-feira, o encontro de coordenadores nacional em Brasília, que eu vou estar representando a comissão, que tem o foco de discutir DCN e os padrões de qualidade do curso de arquitetura e urbanismo, né, que está, a partir do momento que saiu a DCN, agora está se construindo esse instrumento, né, para um padrão de qualidade dos cursos, então é um foco maior nessa pauta. E aí bom, é interessante também colocar para vocês, né, fazer um relato breve, né, que a gente está com o projeto Arquitetos do Futuro, os representantes de turma, né, em andamento. A gente teve uma reunião na semana passada com os representantes das instituições de ensino. Foi bem legal, são meninos que estão querendo muito participar, estão ativos, a gente distribui em grupos de trabalho para poder pensar desde a comunicação, eventos e tudo de que forma eles podem ajudar a gente nas atividades aqui do Conselho. E a gente está com a missão aí agora de fazer uma ponte com eles com o FENEA também, para trazer o FENEA para o Estado também, enfim, né, reforçar a presença do FENEA aqui junto com os alunos. Então, isso foi bem legal na semana passada. E é isso. Muito obrigada, André, e parabéns pelo Arquitetos do Futuro. Fico muito feliz desse trabalho junto com os mais jovens, nossos futuros conselheiros, né, sendo treinados para vir para cá. A respeito da FENEA, eu entrei em contato com eles recentemente, tem alguns representantes aqui no Espírito Santo, que eu já estou com contato, isso por conta, eu estava organizando a reunião do CEAL, e aí eu te passo também, a gente pode Me passa, por favor. fazer essa reunião. Bom, e eu fiquei numa curiosidade, como é que estão as faculdades com relação às DCNs, se organizando, pensando no futuro? Desculpa atrasar um pouquinho, é que eu fico curiosa com esse tema. Não, Priscila, é porque tem 2 anos de adequação, né? Então, as instituições têm até julho do ano que vem
para poder, de fato, fazer as adequações. A gente tem uma mudança no panorama educacional recente muito grande, que a gente teve, no caso da arquitetura, teve a DCN, né, que é um ponto específico do curso de arquitetura, mas saiu o marco do EAD no ano passado, e agora saiu o novo PNE, que é o Plano Nacional de Educação, saiu na semana passada, que também vem mudando muitas coisas para as instituições de ensino. Então, é um momento de muita reflexão ali nos bastidores entre as instituições de ensino, mas, assim, as instituições, no caso das DCNs de arquitetura, para o curso de arquitetura, o pessoal vai começar a se movimentar mesmo agora no segundo semestre e no início do ano que vem, né, para, de fato, desenvolver essa nova DCN. Porque mudou o ciclo de avaliação do MEC, enfim, mudou muitas coisas aí que impactam geral nessa rotina. Mas é justamente por isso que eu me esforcei para poder participar desse encontro em Brasília, porque tem um movimento da CFBR de fazer tipo uma formação, né, para os coordenadores de curso em como aplicar essa nova DCN, né, nos PPCs. Então, eu estou indo justamente para entender como é que está esse parâmetro. Já foi lançado tipo um piloto, uma primeira turma, que ia rodar, acho que rodou no Rio de Janeiro, ou ia rodar em Brasília, não sei, que foi até, enfim, financiada pelo CAL, naquele prêmio que eles deram de formação continuada, tinha uma formação voltada para essa área, e aí a ideia é acompanhar isso, né, e entender como que a gente vai dar esse suporte para os coordenadores aqui do Espírito Santo, né? Que eu acho que se a gente lutou, né? Se o CalBR lutou tanto para esses ajustes nas DCNs, né, e tudo mais, a gente também tem que dar um suporte, porque a gente sabe que o coordenador ele é a ponta ali do processo, mas tem que estar muito embarcado de informações para que ele consiga convencer toda a gestão administrativa do qual é o melhor a fazer, né? Porque qualquer documento de lei, né, Elô que está aqui, dá muita brecha. Então, você consegue burlar de várias formas, né? Então, a gente tem, de fato, que construir um senso em todos os coordenadores e uma forma muito clara para eles entenderem como adequar as novas matrizes, os novos PPCs dos cursos. Ah, que bom, um processo acontecendo. É, bom, passo a palavra ao Greg para fazer o relato da CPFA, que já trouxe diversas temáticas, então. Eu ia até comentar isso, gente. Assim, o relato da CPFL já foi feito em parcelas aqui na nossa plenária. A gente fez essa avaliação, principalmente da questão da prestação de contas, que a gente apresentou aqui hoje. Fizemos um debate muito proveitoso com relação àquela questão dos concursos, para poder trazer para vocês a, a apresentação dessa solução. Fizemos uma análise do quadro de colaboradores para a gente poder fazer a atualização, que nós também trouxemos aqui para vocês. Fizemos análise da Habitável e da parceria com a Farmácia Santa Lúcia, no bojo do nosso programa de parcerias. E iniciamos um debate também a respeito da participação da comissão no próximo evento da CPFI, né, promovido pela CPFI, mas a participação do Conselho da Comissão do Espírito Santo nesse evento, que é muito importante para haver essa troca aí de experiências entre as diferentes unidades federativas no que se refere a essa questão administrativa, de atos normativos e de finanças no Conselho, porque para além da temática própria desses encontros, essa troca de experiências ela traz muitos frutos positivos para o nosso conselho, porque às vezes o problema ou uma dor que nós temos aqui no Espírito Santo já foi uma dor de um outro estado e a gente consegue aproveitar a experiência de colegas de outras localidades e aplicar aqui, e com isso a gente economiza tempo, economiza recursos públicos pagos com dinheiro da nossa categoria e somos mais assertivos nas nossas soluções. Então a gente está iniciando esse debate também para poder ver quem vai poder participar representando a nossa comissão, e é basicamente isso, tá bom? Obrigado. Bom, muito obrigada, Greg. Eu vou passar a palavra à Renata agora para fazer o relato da CEP. Oi,
Eu tô com a cola aqui. Você está me ouvindo? Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, Pode tá, falar. ok. Sim, Então, teve o evento, né, que a assessora técnica da comissão, a Ivana, ela participou. Foi o evento da CEP, que aconteceu em Belo Horizonte, nos dias 13 e 14 de abril, né? Então, teve a nossa reunião, teve a participação também dos fiscais para debater sobre o finais de arquitetura, né? Ficou encaminhado também que a coordenadora Luísa será a relatora desse assunto. E aconteceram também 8 homologações de CATIA, 22 interrupções de registro e 29 deferimentos de RRT extemporâneos. E relatamos 12 processos de fiscalização também. Está bem produtiva a CEP, viu? É isso. Parabéns aos membros. Obrigada. Vamos então ao relato da sede com o Lucas. Fala, gente, boa noite, eu novamente. Aí eu também faço como o Greg, tá? Eu já falei um pouquinho hoje, os demais colegas quiserem também complementar, fiquem à vontade. A gente teve na sede nossos trabalhos ordinários de acompanhamento dos processos, né, com uma discussão interna acerca, enfim, né, da análise de cada caso concreto, de cada processo que foi apresentado, porque obviamente, né, tem a sua restrição em relação ao conteúdo, mas também a gente teve deliberações relacionadas à inadmissibilidade, né, de denúncias que foram apresentadas. Então, a gente também teve esses outros trabalhos relacionados a demandas que vêm chegando para a gente na sede, dessa forma das denúncias. Eu gostaria de passar a palavra, caso você possa, Nelícia, dar um breve repasse, que eu acho que a gente teve aí de um grande acontecimento da sede nesse mês, foi a sua participação do evento nacional, né, do CalBR, da sede CalBR. Você consegue fazer uma fala? Ei, gente, boa noite. Eu vim pro quarto porque tá cheio de criança aqui. Peraí. Te joguei a peteca Nossa, na e assim, hora. né? Sem que eu me preparasse. Não, uai, Mas Tá tudo bem ter uma mini é mais um. participação aqui. Tem participação mirim hoje. Foi boa. O encontro foi muito bom. Foi discutida a questão da inteligência artificial, né? Na primeira parte, quando falou mais da sede mesmo. E depois eu posso fazer um resumo melhor para não tomar tanto tempo de vocês, né? Eu vou apresentar aí tudo na prestação de contas, mas em resumo foi a questão da presença da inteligência artificial e a permanência da criatividade e da gente como figura importante nos critérios de validação ou não daquilo que é feito pela inteligência artificial, né? E falou-se muito também da questão da preservação dos dados quando se utiliza a inteligência artificial em questão dos processos para preservar o sigilo, que a gente já tem esse cuidado, né, no trabalho. E aí, de repente, quando você utiliza ferramentas gratuitas, você está disponibilizando dados junto com isso, né? Então, essa questão foi muito abordada, inclusive, no treinamento técnico do terceiro dia. E as demais coisas eu acho que é mais válido falar mesmo num resumo que cada um possa ver sem tomar o tempo de vocês aqui, mas foi muito bom. Foi bom ter uma manhã livre em Salvador também. Maravilha, É isso, obrigado, gente. Nelícia. Eu acho que mesmo que não Nada. seja um repasse, né, tão detalhado em relação ao conteúdo, eu acho que é importante registrar que a sede se fez presente, né, nesse Sim. evento do âmbito nacional da sede CalBR, que tem, né, geralmente esse formato, eu acho que é parecido com as outras comissões, né, de um encontro de coordenadores das sedes, em que é compartilhado experiências locais, debatidos, né, planos de trabalhos em âmbito nacional, mas também esse momento de seminários, né, para avançar em relação a temas que vêm aparecendo como dificuldades
e temas, né, enfim, pertinentes, candentes para os trabalhos das sedes, como esse, né, da inteligência artificial, é uma novidade que a gente tem que debater os aspectos éticos e disciplinares acerca dessa atuação. E eu acho que também é importante colocar que a gente compartilhou também lá, né, Annelise, o nosso plano de trabalho, nossas atividades, a gente teve a oportunidade de apresentar um pouquinho também do que a gente tem feito, o trabalho nas redes sociais, o nosso trabalho de Isso foi planejamento, levado para também. além de lidar com essas questões que surgem para a gente, né? Enfim, chega a denúncia, mas a gente também entende que o trabalho da sede, como o nosso próprio código de ética e disciplina coloca, ele não tem um papel somente sancionador, né? Mas ele também tem um papel de formação, um papel de prevenção de possíveis infrações. Então, a gente tem avançado nisso, e é muito importante sua presença lá no início. Eu te agradeço por ter representado a gente, tenho certeza, de uma maneira muito brilhante lá nesse espaço. Dá para mim, Doido para né? aprender contigo. Bom, muito obrigado, Para mim, deu uma Lucas. travadinha. Pode falar, Desculpa, desculpa. deu uma travadinha no final da fala do Lucas, mas deu para compreender tudo. Só adicionando assim, já que falou da apresentação, a similaridade entre as apresentações e as frustrações são muito parecidas, né? Os tipos dos casos e a nossa impotência diante de alguns problemas e também a visão de alguns diante de outros problemas em relação, por exemplo, à inteligência emocional, sabe? De levar isso em consideração em aspecto de alguns tipos de processos que aparecem e que de forma recorrente, que a gente poderia evoluir para que a gente tivesse capacidade de ver além daquilo que está apresentado ali e do adoecimento de alguns profissionais. Isso foi colocado de forma pequena, mas que depois tomou uma proporção maior no que a gente foi conversando, sabe? Mas foi isso. O Greg está com a mão levantada também. Bom, muito obrigada, Annelise. E que bom que nós tivemos a sua presença representando o CAU Espírito Santo. Passo então a palavra ao Greg, que está com a mão levantada. Presidente, não quero tomar muito tempo, não. Eu queria só fazer um elogio ao nosso coordenador Lucas e também um elogio aos trabalhos da Comissão de Ética e Disciplina. A ida da Annelise e também da Thaís, que já esteve representando a Comissão de Ética em outros eventos, representa uma conquista muito grande para o nosso conselho. Eu mesmo tive na Comissão de Ética durante 3 anos ininterruptos, na última gestão, e não foi oportunizada a participação de nenhum outro membro da comissão para além do coordenador nesses eventos. Então, eu acho que é muito importante essa atitude do nosso coordenador Lucas, de oportunizar a participação ampla de todos os membros da comissão, porque para além do ganho para a comissão e o conselho, de você ter todos os membros participando dessa troca nacional de conhecimento, eu acredito que é um gesto importante na democratização do acesso a esse tipo de eventos para todos os membros do conselho e não apenas aqueles que participam do conselho diretor. Então, fica aí o meu agradecimento e os meus parabéns ao coordenador Lucas. Greg, Muito agradeço aí suas palavras. Desculpa, presidente. E aí colocar que a gente tenta na sede, de fato, tocar numa quase autogestão, né? A Thaís aí cumpre diversas vezes o papel, de fato, de coordenadora. Eu acho que esse é um papel que a gente tem realmente de formar possíveis novos coordenadores da sede, né? Então, acho que é uma forma também de a gente qualificar esses debates, compreender também, porque às vezes a gente chega nesses lugares e tem uma leitura do espaço da Nacional, e que eu acho que é importante que cada um também elabore, né, essa sua própria leitura para a gente saber como se posiciona nesses debates em âmbito nacional e do próprio funcionamento. Então, te agradeço aí pela sua observação, Greg. De fato, é um esforço que a gente tem coletivo lá e que você faz parte disso. que bom, pessoal. Também faço jus às palavras do Greg. Eu estive, né, nessa CEP que ele relatou, e eu acho muito legal que dentro das comissões, todos os membros, eu vejo que vocês têm essa prática de agregar, de trazer todo mundo para perto, de todos estarem bem atuantes. Fico muito feliz com isso, que a gente tem uma gestão que está se conduzindo harmônica nesse último ano de encerramento. Bom, eu queria passar novamente a palavra ao Lucas,
enquanto coordenador da CATIS, para fazer um relato a respeito das últimas resoluções, dos últimos acontecimentos. Então, gente, eu vou dar um repasse rápido, assim, né, para além do que já foi colocado aqui em relação ao Territórios em Foco, só dizer que também teve como um dos encaminhamentos propostos no nosso relatório final e aprovado pela nossa plenária anteriormente, na construção de notas técnicas junto ao Instituto Jones Santos Neves, uma nota técnica de caráter científica mesmo, né, de apresentar os impactos desse tipo de política pública no território e apresentando uma metodologia inovadora e pelo menos no âmbito da habitação de interesse social e pouco difundida no Brasil, de uma metodologia de análise de custo-benefício para políticas públicas. A gente tem avançado, né, fazendo reuniões praticamente semanais com a equipe do Jones, tem colocado técnicos deles, então, enfim, tem especialistas em políticas públicas, economistas, pessoal do direito está com a gente, de outras instituições, arquitetos também do Instituto Jones, construindo com a gente essa nota, a Priscila está com a gente, né, presidente, construindo essa nota, a professora Andréia também, que foi nossa facilitadora e elaboradora do relatório final do projeto, também está com a gente, acompanhando essa construção dessa nota técnica, e outras instituições parceiras que a gente está chamando. Então, registro que esse trabalho que a Comissão de ATIS, recém-instaurada, já está tocando, né, e também de um convite pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, que foi colocado para a gente na disciplina de Políticas Públicas e Habitação, para que a gente apresentasse o projeto Territórios de Foco enquanto uma metodologia de formação e de construção de políticas públicas. Então, eu fiz a apresentação, né, na disciplina para alunos de mestrado, doutorado e de graduação, a convite das professoras Clara, Luiz Miranda e da professora Marta. Estiveram, enfim, com a gente também alunos geral, né, de outros cursos também. Foi uma experiência interessante mostrar um pouco do que a gente vem construindo. No geral, é isso, gente. Eu acho que em relação ao Territórios em Foco, a gente está conseguindo encaminhar as parcerias, né? Então, a gente apresentou já a proposta de uma minuta que está sendo construída com a Prefeitura de Aracruz, conforme os nossos diálogos, já foi apresentado aquela matriz, né, de o que, onde, quando, né, das atribuições e responsabilidades das duas partes para que fossem analisados. A gente já teve a notícia que amanhã a secretária de Desenvolvimento vai estar conversando com a subsecretária a respeito do nosso termo de cooperação técnica com eles. Então, a gente tem avançado nisso. E o livro também, a gente tem conseguindo avançar com uma parceria muito importante aí, né, a participação da Mariana, da comunicação, tem acompanhado de perto esse andamento e tem dado também um suporte muito importante no planejamento estratégico de todas as ações da TIS desse ano, pensando aí em comunicação, das ações de campo, na cobertura das atividades de abertura e encerramento. Já foi feito um projeto, né, com um cronograma dessas ações prevendo custos e atividades necessárias para a sua realização. Então, deixo aqui meu agradecimento, parabenização mesmo da Mariana pelo trabalho. Enfim, no geral, eu acho que é isso, gente. Bom, é isso. Muito obrigada, Lucas. Eu fico muito feliz que esse projeto está ganhando uma proporção de reconhecimento a nível nacional e que mostra que a gente está alcançando o objetivo, né? Que é de fomento da ATIS aqui no estado. E encerramos aqui. Priscila, Pode falar, desculpa, tem mais uma repasse também sobre o tema da TIS, que pode a gente falar. teve a reunião com a prefeitura de Ah, sim, de Piúma, de Piúma. Isso, a gente teve uma com reunião o com a prefeitura de prefeito. Piúma, não podia deixar de passar. Gente, acontece tanta coisa no mês, que às vezes eu não sei se aconteceu nesse mês ou no mês passado, nem que assim, a gente teve uma reunião com o prefeito de Piúma, com o secretário de Desenvolvimento e com a coordenadora da Secretaria de Desenvolvimento. Então, a gente tiveram presentes aí, além de mim, a presidente Priscila e o gerente geral Diego. A gente apresentou, né, já fez uma aplicação em rede social sobre essa reunião, em que a gente conversou, né, sobre desdobramentos do projeto. A gente pôde apresentar os resultados finais para o nosso parceiro, né, para a Prefeitura de Piúma, na figura do prefeito, que ainda não conhecia as minúcias do nosso trabalho de campo, e que a gente pôde verificar uma série de avanços deles no sentido da efetivação da política pública, né? Então, estão discutindo ações concretas, voltadas para a habitação, estão discutindo, né,
a partir, né, da necessidade de efetivar as melhorias, verificaram necessidade de avanço em relação às conformidades das solicitações do governo federal em relação à política pública. Então, foi um momento importante para apresentar os resultados e para que o gestor na ponta, né, o prefeito, né, que de fato tem a responsabilidade maior, né, em relação a essas melhorias, de fato, conhecesse e entendesse melhor sobre as importâncias e também demonstrasse, né, o interesse para além dos laudos, a gente conseguisse efetivar essas melhorias habitacionais. Eu acho que foi um importante encontro, né? A gente saiu dali com possibilidade de desdobramento para ampliar os impactos do projeto e com muitos elogios à nossa prática, né? À nossa experiência naquele território. Então, fiquei muito feliz. Enfim, deixei também para vocês complementarem, caso sintam necessidade. Valeu, gente. Que bom que você lembrou, Lucas. Até eu tinha esquecido. Como você falou, a gente às vezes se confunde o que aconteceu esse mês e mês passado. Foi um momento realmente muito importante e a gente sentiu o reconhecimento do prefeito pela nossa atuação profissional, ou seja, conseguimos atingir um objetivo que é divulgar, né, a ATIS e também a atividade profissional da arquitetura e urbanismo. E pensando em desdobramentos daqui para frente junto com a prefeitura. Bom, nós vencemos aqui nossa ordem do dia. Agora traria outros assuntos. Eu gostaria de trazer uma questão a respeito do CEAL. Eu até mencionei durante a fala do André a respeito da FENEA, que eu busquei contato, e nós estávamos nesse trabalho de convocação, né, do CEAL e esbarramos numa questão jurídica, legal aqui do CAL, que por conta do nosso regimento que está em vigor, ter sido feito quando ainda existia apenas o SINDARC e o IAB, e atualmente nós não temos o SINDARC, então nós não podemos convocar o CEAL legalmente a partir de apenas uma instituição, né? E a ASBEA, que existe atualmente, ela não se encontra dentro desse regimento que está vigente. Então, a gente tem essa dificuldade da legalização, né, do trâmite legal. Mas, mesmo assim, a FENEA faz parte, mas como são estudantes, eles não entram como uma das instituições para formar esse quadro de 3. Então, também não poderia. Na verdade, eles entram como ouvintes, consultivo, mas eles não têm voto dentro do CEAL. Mesmo assim, eu estou buscando que a gente faça essa reunião, mesmo que num formato informal, né? Mas para a gente dialogar entre todas as instituições, mesmo que a gente não consiga implementar o CEAL de fato dentro dos parâmetros, né, daqui do regimento. Passo a palavra ao gerente geral, que está com o dedo levantado. Então, essa é mais complexa do que isso, porque mesmo quando voltar o regimento, como a ASBEA entrou e já foi aprovada, deliberada pela plenária, quando voltar esse regimento que foi aprovado por vocês em 2024, não custava a ASBEA. Então, quando ele chegar, ele vai precisar ir para o CalBR de novo para alteração, para a inclusão da ASBEA. Só depois a gente consegue ter o CEAL oficializado. 2037. Porque a gente está desde 2024, né, com o CalBR lá, com o nosso regimento, que a gente... Foi um dos nossos primeiros atos, acredito que todos se recordam, de análise. E até hoje a gente não tem ele oficialmente. A Elo acabou de me informar aqui que foi homologado pelo CalBR, então está no jurídico do CalBR. Quando ele chegar aqui, ele já vai ter que voltar para o CalBR de novo para poder colocar algumas alterações no regimento. Porque quando você coloca o nome da entidade, é um problema, porque toda vez que há alteração, você precisa alterar o regimento. Esse é um formato que vem do CalBR, né? Não é escolha nossa. Eu, inclusive, gostaria que as entidades que não têm atuação nacional, como nós temos, a exemplo, a ARDA, no Rio Doce, na região ali do norte, né?
Então, eu gostaria que essas todas pudessem fazer parte. Só que, infelizmente, isso vem de um formato do CalBR que a gente não consegue alterar. Enfim, a gente já ficou esse tempo todo para tentar fazer alteração. Inclusive, fizemos alguns pedidos desse tipo no nosso regimento, o que não foi aprovado porque não consta dentro do regimento do CalBR como um todo. Mas, mesmo assim, é isso que eu coloquei para vocês. Mesmo que num formato informal, desejo fazer essa reunião acontecer. Por isso eu busquei a FENEA e gostaria da ARDA junto, e termos o IAB e a ASBEA. Bom, alguém teria outros assuntos também a trazer para todos? Não? Então, declaro encerrada nossa plenária de abril de 2026, às 19h56. Muito obrigada pela participação de todos, muito obrigada aos nossos colaboradores e a todos os conselheiros que se empenham para os trabalhos aqui do CAU acontecerem. Maravilha, gente. Boa noite, pessoal. Valeu. Antes das 8, Boa hein, André? noite. Boa Antes das noite, oito, isso boa aí. noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Boa semana para todos.